Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Quando entramos esta manhã aqui na igreja, que pensamentos dominaram a nossa mente? Quando vimos a casa do Senhor, qual o tipo de pensamentos que nós temos? Estamos preocupados com as nossas dúvidas, as nossas decisões pendentes? Estamos preocupados com o trabalho que ficou por fazer, com a nossa família? Ou temos tido o desejo de eu vou entrar na casa do Senhor para louvar aquele que é criador e sustentador de todas as coisas? Se pudéssemos resumir numa palavra a nossa caminhada espiritual, qual seria? Se eu vos pedisse agora para pensarem numa só palavra como definir a vossa caminhada espiritual no último mês, como é que iriam definir? Então o título da mensagem de hoje é Reservados. Vamos abrir então em Filipenses capítulo 3, versículo 8 até o versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 8 até o versículo 16, aliás. Filipenses 3, 8 a 16. Esta carta escrita por Paulo foi então dirigida à igreja em Filipos e mostra todo o seu amor, toda a sua dedicação ao povo de Deus, mesmo estando preso por falar de Jesus. Depois de agradecer a Deus pela vida daquelas pessoas, então ele alerta-as para os problemas que existiam nos relacionamentos e adverte-os também para a presença dos falsos mestres, os judaizantes, que queriam circuncidar todos os homens. Se compreendermos a razão pela qual então nós fomos salvos por Deus, teremos então o desejo de cuidar dos nossos relacionamentos e também de combater os falsos ensinos. Dessa forma, aqueles que são salvos estão reservados, guardados por Deus para estarem com Ele para todo o sempre. E reservados por quem? Por quem nós fomos reservados, por quem nós estamos guardados? É isso que nós vamos ver agora no versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou esterco para ganhar a Cristo. Então, todas as coisas que Paulo havia conquistado e realizado, os 7 aspectos mencionados no versículo 5 e versículo 6, Paulo considerou isso tudo como um lixo. No original é mesmo a palavra esterco, por amor a Jesus. A palavra lixo, esterco, era usada então para a comida dos cães, estabelecendo assim a ligação entre as pessoas que valorizam o seu currículo espiritual, que eram os falsos mestres, e os cães. Quando Paulo escreve então aos Coríntios, segunda carta, capítulo 10, versículo 17, explica que quando temos a consciência que somos salvos pela graça, então só há uma única forma de nos podermos gloriar. Gloriar no Senhor. Era uma citação de Jeremias capítulo 9, versículo 24, conhecida inclusive pelos falsos mestres. Talvez assim nós possamos então compreender melhor quando Paulo, no capítulo 1, versículo 29, diz que a fé e o sofrimento são dons da graça de Deus, até porque não é pela ausência do sofrimento que nós percebemos que Deus nos ama. Percebemos sim que Deus nos ama, porque Deus enviou o seu único Filho para dar a sua vida por todos aqueles que reconhecerem que são pecadores e que precisam de um Salvador. Por isso, se nós olharmos para o versículo 1, Paulo desafia a igreja a ter alegria centrada somente em Jesus, porque somente em Jesus há alegria para as nossas vidas. Então, como é que é possível alguém ser ganho por Jesus, reservado por Jesus? E ganho do quê e para quê? Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, a doutrina da justificação pela fé é fundamental para os cristãos protestantes. Esta doutrina reconhece que os seres humanos são incapazes de se salvar por si mesmos devido ao seu pecado. Então, uma das doutrinas que para nós como cristãos é fundamental é a doutrina da justificação pela fé.
Até porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então nós precisamos de ser salvos por alguém, porque nós estamos mortos espiritualmente. Então se nós não somos capazes de nos salvar, há um problema que precisa de ser resolvido. E esse problema só pode ser resolvido através da justificação pela fé. O que envolve então a justificação pela fé? Envolve a expiação, isto é, o cancelamento. Jesus morreu no nosso lugar, na cruz, para cancelar os nossos pecados, para Deus não ter mais em conta quando nós estivermos juntos dele. Então, a justificação pela fé significa que nós acreditamos em Jesus, que morreu no nosso lugar, para cancelar todos os nossos pecados, para quando nós estivermos juntos de Deus, Deus já não tenha mais em conta aquilo que nós fizemos no passado. Segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado de Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então isto é o que significa expiação. A doutrina também da justificação pela fé garante a propiciação. Isto é, tornar propício, tornar favorável. O que é que isto significa? Jesus é o sacrifício perfeito que satisfaz a ira de Deus, ao contrário dos sacrifícios dos animais, que apenas apaziguavam a ira de Deus, apontando desde cedo para Jesus. Então, quando nós vemos no Antigo Testamento os animais a serem sacrificados para levarem dessa forma a ira de Deus, na verdade eles não levavam a ira de Deus, eles apaziguavam a ira de Deus até vir o Supremo. Não é em vão que João Batista diz em João 1:29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, além de tornar Deus favorável, há também um resgate. E esse é o terceiro aspecto da doutrina da justificação pela fé. Nós somos resgatados do pecado por Jesus, ao sermos comprados pelo próprio Jesus a Deus, para então nos entregar já limpos do nosso pecado ao próprio Deus. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então não há outra forma de nós sermos declarados inocentes diante do tribunal de Deus se não for através de Jesus. Não há nenhuma obra em nós, não há nada que nós possamos fazer que Deus olhe para nós e diga: apetece-me salvar o Jonatas porque ele é bom. Não. Jesus teve que vir até à cruz, dar a sua vida, para que quando Deus olhar para nós, já não veja mais a minha face, mas possa ver Jesus na minha vida. Então não tenhamos dúvidas. O nosso pecado deixou-nos em dívida para com Deus. E o nosso pecado nunca conseguirá saldar esse débito. Aliás, não há nada no nosso corpo que possa ser capaz de saldar esse débito. Por isso nós precisamos desesperadamente de Jesus. O nosso pecado deixou-nos em dívida com Deus e o nosso corpo nunca conseguirá saldar esse débito. Por isso nós precisamos desesperadamente de Jesus. Então temos de entender que a justificação só pode ser por meio da fé. Um dom dado por Deus a pessoas mortas espiritualmente, ou acreditar que Jesus morreu no nosso lugar, levando sobre si a ira do Pai sobre ele, para que Deus se tornasse favorável a nós, cancelando todo o nosso pecado e ao resgatar-nos para entregarmos então novamente ao nosso bom Deus. Ao sermos reservados por Jesus, temos também o privilégio de sofrer, morrer e ressuscitar para uma nova vida. Vamos ver versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. Então o desejo de Paulo era conhecer cada vez mais a pessoa de Jesus e viver com ele, sabendo que isso implicava viver como Jesus viveu. Esse era o objetivo de Paulo. Jesus sofreu, então eu estou pronto a sofrer por amor a Jesus. Jesus morreu, então eu estou pronto para morrer por amor ao Evangelho. Jesus ressuscitou dos mortos, então eu quero ressuscitar com Jesus. E isto acontecia porque para si, conforme vemos no capítulo 2, o viver era sobre Jesus, aliás, capítulo 1, versículo 21, e o morrer era lucro. Tudo na vida de Paulo era acerca de Jesus.
Será que saber que nós estamos reservados, que nós estamos guardados, que nós estamos salvos por Jesus, alimenta o nosso desejo de estarmos com Jesus? Por outro lado, tu tens percebido, ou temos percebido, as coisas que nos têm afastado de Jesus, ou têm afastado até Jesus de ser visto no nosso lar? Os cristãos estão reservados pelo poder de Jesus para estarem com Jesus. No entanto, nós podemos pensar, então já que estou reservado, já que estou salvo, posso viver a meu belo prazer. Já que eu estou salvo, então eu posso viver a meu belo prazer, porque se eu estou salvo e se eu não posso perder a salvação, então posso viver como quero. Noutra perspectiva, se não podemos viver como queremos, que é isso que eu vou tentar provar, será que é possível atingirmos a perfeição nesta terra como os falsos profetas achavam que era possível? Se nós não devemos viver a nosso belo prazer, será que é possível sermos perfeitos? Então nós estamos reservados por Jesus. Em segundo lugar, nós estamos reservados, mas não somos perfeitos. Versículo 12. Não é que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Paulo mostra que apesar de já ser um homem experimentado na fé, não tinha alcançado a perfeição como os judaizantes, os falsos profetas, achavam que tinham alcançado. A Bíblia é clara em 1 João 1,8 que diz que nós não somos perfeitos nesta terra. Quando diz, se dissermos que nós não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, no entanto, apesar de sermos pecadores, versículo 9 diz logo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Então, nós somos pecadores, ninguém atinge a perfeição, mas ao mesmo tempo em que nós sabemos que somos pecadores, nós temos a confissão, o arrependimento disponível para sermos purificados por Jesus. Qual é o problema se nós acharmos que somos perfeitos? Qual é o problema de eu achar que sou perfeito e os irmãos não? Qual é o problema de alguém achar que é perfeito e as outras pessoas não? Quando nós achamos que somos perfeitos, pensaremos que somos melhores do que as outras pessoas e tornar-nos-emos ao mesmo tempo arrogantes para com elas. Se repararmos, ninguém é arrogante para com quem considera superior a si mesmo. Vou agora até ao Brasil. Vou conhecer alguns pastores de quem eu admiro muito. Eu nunca vou ser arrogante com eles. Porque eu acho que eles estão num patamar muito superior ao meu. Mas se eu não tiver cuidado, certamente que serei um arrogante para um jovem pastor, porque acho que ele ainda não percebe nada do assunto. Não é por acaso que Paulo diz, Filipenses capítulo 2, versículo 3, que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, quando nós consideramos os outros superiores a nós mesmos, nós não vamos ser arrogantes com as pessoas. Nós deixaremos de ser arrogantes, orgulhosos com as pessoas. Por exemplo, em Lucas 8, 11 a 18, aliás, Lucas 18, 11 e 12, percebemos que os fariseus achavam que eram perfeitos. Aliás, eles até achavam que faziam mais do que a sua obrigação e passavam a si mesmos um atestado de superioridade sobre a vida das outras pessoas. O fariseu, posto de pé, orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, já alguma vez nós pensámos que somos superiores a alguém por nós não termos cometido determinado pecado? Eu sou superior ao Mateus porque o Mateus já fez isto e eu nunca fiz, então eu sou superior ao Mateus. Quero dizer-vos que todos nós somos capazes de fazer as piores coisas. Todos temos o potencial para isso. Existe algum tipo de superioridade moral, espiritual ou social na nossa vida em relação a alguém? Esta superioridade pode ser vista também desta forma. Sim, somos todos pecadores. O pastor disse isso. A Bíblia diz isso em 1 João 1,8. Somos todos pecadores. Mas eu não consigo perdoar aquele que falhou comigo. Nem consigo pedir perdão. Sim, somos todos pecadores, mas eu não consigo perdoar. Nem consigo pedir perdão à minha mulher. Quando eu falho, eu não lhe peço perdão, mas mostro através das minhas ações que eu estou arrependido. E a Bíblia diz que nós precisamos pedir perdão. Então, isso é uma forma de superioridade. Porque nós pedimos perdão
quando nós reconhecemos que alguém é superior a nós. Atrevo-me a dizer até que quem tem dificuldades em perdoar e pedir perdão investe pouco tempo da sua vida na confissão do seu pecado diante de Deus. Quem não tem a ousadia de pedir perdão ou perdoar tem pouco tempo de confissão nas suas orações. Se não houver confissão de pecado diante de Deus, certamente também não haverá diante daqueles com quem também pecamos. E nem iremos perdoar, pois não damos valor ao perdão de que fomos alvo. Qualquer igreja enfrentará problemas quando as pessoas pensarem ou agirem como se fossem perfeitas, ou quando não vivem em espírito de confissão. Precisamos de saber que somos reservados, mas não somos perfeitos. Somos uns reservados imperfeitos à procura do Deus perfeito. E por isso nós devemos ter a mesma atitude do salmista quando diz no Salmo 42, 1 e 2: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei? Quando me apresentarei perante a tua face, Deus? Então nós não somos perfeitos. No entanto, se nós não somos perfeitos, como é que nós devemos viver já que somos salvos? Então, reservados por Jesus, reservados mas não perfeitos. Em terceiro lugar, os reservados lutam. Versículo 12, parte final. Mas prossigo. A palavra prossigo no original tem a ideia de busca vigorosa e contínua, para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo recorre frequentemente a imagens dos jogos que ocorriam em Atenas, na Grécia, para ilustrar as verdades que ele queria ensinar. Aliás, eu até achava que Paulo era um atleta. Quando eu era mais novo, achava que Paulo fazia atletismo, não é? Porque ele usa muitas vezes essa imagem. O atleta, então, que desejava participar desses jogos, precisava de ter a cidadania grega. Ou seja, ele não corria para ganhar a cidadania, mas corria porque já tinha a cidadania. Então Paulo, pegando nesta imagem, ele diz: eu tenho a consciência de que eu não vou percorrer a minha caminhada para ganhar a vida eterna. Já ganhei a vida eterna porque já fui conquistado por Jesus, então eu vou caminhar até à vida eterna. Se eu já estou reservado por Deus, então eu vou caminhar de acordo com essa reserva que Deus fez. Então Paulo tinha a consciência que não se salvou a si próprio, mas que foi salvo por Jesus na estrada de Damasco, Atos 9. Paulo mostra-nos então que, como cristão, nós devemos lutar. Aqui a ideia do prosseguir, lutar, não para sermos conquistados por Jesus, mas porque fomos conquistados por Jesus, para crescermos espiritualmente, para crescermos diariamente na nossa vida espiritual. Por isso baseava a sua vida na certeza que Jesus já o conquistou e não que ele tinha conquistado Jesus. E ao ter esta noção desta conquista por parte de Jesus, desejava viver como um conquistado e não como um conquistador. E como é que faz um conquistado? Conquistado luta. Nós mostramos que somos salvos quando nós lutamos. E como é que nós lutamos? Primeiro devemos saber aquilo que nós não devemos fazer. Versículo 13 e 14. Irmãos, até aqui na repreensão há amor nas palavras de Paulo, que a palavra irmãos, quanto a mim não julgo, não considero havê-lo alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo, luto para o alvo, para o prémio, para o presente da soberana vocação, da chamada de Deus em Cristo Jesus. Então, apesar de Paulo reconhecer que não tinha alcançado a perfeição, isso significava que não devesse lutar por ela, mesmo sabendo que nunca iria conseguir atingir nesta terra. Paulo sabia que ao estar reservado por Jesus devia viver como um conquistado. E isso implicava o quê, segundo o texto? Esquecer-se das coisas que ficaram para trás, ao não olhar para elas. Jesus alertou várias vezes os discípulos sobre o problema de olhar para trás. Lucas 9:62, e Jesus disse-lhe: ninguém que, tendo lançado mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Qual a razão? Porque é que Jesus diz, num dos textos mais
pequenos, num dos versículos mais pequenos, Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Deus instruiu a Ló e a sua esposa a abandonarem Sodoma e Gomorra, porque iria destruir aquelas cidades, a mulher olhou para trás, numa atitude de lamento, naquilo que eu estou a deixar, o que a minha vida anterior significava, e olhou para trás. E o que é que Deus fez naquele exato momento? Transformou-a numa estátua de sal. Porque nós não podemos seguir em frente se nós estivermos a olhar para trás. Outro exemplo que vemos no Antigo Testamento foi quando Deus libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, e ao conduzi-los no deserto, perante as primeiras dificuldades, o que é que as pessoas disseram? Elas sofriam imenso. O texto bíblico diz até que Deus ouviu o clamor daquelas pessoas. E perante as primeiras dificuldades, quando Deus estava a libertá-los e estavam no deserto, o que é que aquelas pessoas disseram? Nós queremos voltar à nossa vida passada. Nós queremos voltar para o Egito. Eles olharam para trás e Deus naquele momento destruiu aquelas pessoas. Paulo, ao dizer que não queria olhar para trás, estava a dizer-nos que não queria só esquecer tudo o que tinha feito no passado, os 7 aspectos referidos em capítulo 3, versículos 5 e 6, antes de se tornar cristão, como também não se queria lembrar de tudo o que já tinha feito como cristão. Então Paulo não queria olhar para as coisas que já conquistou. Também não queria olhar para o seu pecado. Às vezes as pessoas tentam nos derrubar com o pecado que nós fizemos há 20 anos, ou há 10 anos, ou há 5 anos, até há 1 ano. Mas nós cristãos não devemos ter problemas. Nós não temos telhados de vidro, porque o nosso pecado já foi pago. Quando alguém disser, tu fizeste isto, Jonatas, quando tinhas 20 anos, sim, fiz, e Deus perdoou-me. Então podes falar do que quiseres, eu sou um perdoado. Esta é a liberdade que nós temos em Jesus. Podem trazer o nosso passado, por mais terrível que tenha sido. Nós somos libertados. Jesus pagou o preço. Não deixem que as pessoas vos consumam devido ao que fizeram. Então Paulo diz, eu não quero olhar para trás, nem para o que eu fiz antes de ser cristão, nem para aquilo que eu já fiz como cristão. Porquê? Paulo não queria viver satisfeito com o que já tinha conquistado. Queria continuar a viver de acordo com aquilo que Jesus já conquistou. Se Paulo vivesse focado nas suas conquistas, não iria estar à altura do que Deus tinha para ele. Lembremos-nos, a satisfação com o que nós alcançamos não estimula o desejo de prosseguirmos rumo ao que Deus tem para as nossas vidas. Na nossa vida podemos até encontrar satisfação com o que temos, comparando a nossa vida com a dos outros. No entanto, o ponto-chave não é olhar para nós e nem para os outros, mas olhar para aquilo que Jesus fez e o que Ele conquistou. Se assim fizermos, nós vamos encontrar perdão para um passado que pode não ter sido bom, como o de Paulo. Também consideraremos as nossas conquistas passadas como lixo, tal como Paulo disse. Então vimos o que nós não devemos fazer como lutadores. Agora, como devemos lutar? Paulo diz, avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo recorre novamente à imagem dos jogos para mostrar que nenhum atleta consegue alcançar a meta se olhar para trás. Aliás, há pessoas que gostam, não sei se gostam aqui de atletismo, já muitos atletas perderam porque olharam só para ver onde é que estava o adversário e de repente são ultrapassados pelo adversário e acabou. Perderam. Então Paulo recorre a essa imagem. Ele diz no 5 que nós devemos focar tanto no alvo como no prémio. Qual era o alvo da sua vida? Qual era o prémio? Então Paulo usa novamente a palavra prosseguir, a ideia de lutar mencionada no versículo 12, para mostrar que por ter sido conquistado por Jesus, esforçava-se diariamente, a vida cristã não é uma luta diária, para se tornar mais semelhante a Ele. Então ao prosseguir para o alvo, saberia que receberia o prémio, estar com Jesus para todo o sempre. E esta palavra prémio indica dádiva, graça. E não foi porque ele correu bem, mas porque há graça envolvida. Então Paulo sabia que só alcançaria o alvo de ser cada vez mais parecido com Jesus nesta terra, se mantivesse os olhos fixos no prémio, na vida eterna, no que lhe estava reservado. Então nós só conseguiremos ser como Jesus diariamente, se diariamente nós pensarmos no prémio. Esta era a sua confiança.
Tanto é que na sua última carta, em jeito de despedida, reconhece que pela graça de Deus conseguiu chegar ao fim, 2 Timóteo 4, 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça está guardada para mim, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Os reservados lutam para serem então como Jesus, até um dia estarem com Jesus. Podemos viver a nosso belo prazer? Não. Devemos ser mais parecidos com Jesus? Sim. Porquê? Devido ao prémio. Estarmos um dia com Jesus. Qual tem sido o alvo da nossa vida? Será que vivemos com o desejo, o alvo de sermos mais semelhantes a Jesus? Ou vivemos em função das vantagens que podemos obter neste mundo? Será que nos empenhamos tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida terrena? Imaginem o que não seria se nos empenhássemos tanto, na verdade até devia ser mais, na nossa vida espiritual como na nossa vida profissional. Se nós nos empenhássemos tanto na nossa caminhada com Jesus, como nós nos empenhamos na nossa vida profissional. Poderão agora pensar, mas Jonatas, como é que eu sei onde está o meu alvo, o alvo da minha vida? Podemos perceber onde está o nosso alvo pelo prémio que nós desejamos alcançar. Muitos desejam ser coroados neste mundo, quando o nosso desejo devia ser sermos coroados pelo Rei deste mundo. Muitos fazem as coisas para terem a coroa nesta terra, quando nós devemos fazer as coisas porque a coroa está-nos reservada. Então os reservados lutam para serem mais como Jesus, por saberem o que lhes está reservado. Será que entraste nesta manhã com o desejo de vir louvar aquele que te conquistou? Ou estás tão preocupado com a vida que nem deste conta que vieste celebrar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Versículo 15 e 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, de uma forma diferente, também isto Deus vos esclarecerá, revelará. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, aquilo que foi adquirido. Então, ao lermos o versículo 15, poderemos pensar, então, disseste que não éramos perfeitos, não podíamos ser perfeitos, e agora Paulo diz aqui que nós que somos perfeitos, há aqui algum problema. A versão Bíblia para Todos traduz melhor a ideia no original. Todos nós que somos adultos na fé, devemos pensar assim. Mas se alguns pensam de outro modo, é Deus que lhes irá revelar. Então aqui o perfeitos já não é no sentido da perfeição, mas é no sentido de maturidade. Nós não seremos perfeitos, mas podemos ter maturidade. Então o texto refere-se assim aos cristãos que já têm maturidade cristã, e buscando o contexto do texto, versículo 10, são aqueles que estão prontos a morrer, a viver, a sofrer e que têm esperança de ressuscitar para uma nova vida. Então os cristãos com maturidade lutam diariamente para serem mais semelhantes a Jesus. Uma caminhada marcada mais pelo arrependimento do que pela perfeição. Eu percebo que quando alguém tem maturidade, não porque celebra a sua caminhada, mas porque reconhece os seus pecados. Percebemos que alguém tem maturidade quando percebe que Jesus é mais importante na sua vida do que ele próprio. Alguém tem maturidade quando diz que é importante que ele cresça e que eu diminua. O princípio de João Batista. Então Paulo reconhece que há cristãos que ainda estão na fase do leite espiritual e outros já têm maturidade cristã. E aqueles que têm maturidade cristã devem considerar os outros superiores a si mesmo. Não é por já terem mais anos que vão dizer, não, tu agora que chegaste na fé, eu sou superior a ti, olha para mim porque tens muito que aprender comigo. Nunca foi esta a ideia do apóstolo Paulo. Vemos também neste versículo que o convencimento que acontece na vida das pessoas, versículo 16, é o próprio Deus que o faz, através da pregação que nós fazemos pela palavra. Não somos nós que convencemos as pessoas. Ainda bem. Mal consigo convencer às vezes os meus filhos, que fará convencer as pessoas que Jesus é o melhor para as suas vidas. É o trabalho do Espírito. A mim compete-me é pregar, falar, orar. E o Espírito Santo, que tem o poder para quebrar qualquer tipo de coração, fará
a sua obra. Isto deve nos fazer descansar, até porque não é pela força, nem é pela violência, mas é pelo Espírito. Zacarias 4:6, que Deus faz a sua obra. Então somos reservados por Jesus, pelo que Ele fez na cruz, para vivermos a nossa vida à sua imagem. Desejo que o nosso passado possa ser marcado por Jesus, através do seu perdão, o presente marcado por Jesus, ao vivermos cada vez mais à sua imagem, e o futuro marcado pela alegria de sabermos que um dia estaremos face a face com Deus, sem estranhar, conforme disse o profeta Jó. Então, reservados por Jesus, reservados mas não perfeitos, reservados mas lutadores. Então, que nos possamos lembrar que, enquanto igreja, nós estamos reservados, embora não estagnados espiritualmente. Um reservado não é um estagnado. Um reservado é aquele que diz: eu quero ser cada vez mais como Jesus. Afinal, Jesus é tudo o que nós precisamos. Nada mais. Jesus é suficiente. Que Deus nos possa abençoar ricamente.